Dia, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma de nossas aulas virtuais, né? Como eu prometi para vocês, vou continuar tentando fazer as aulas mais curtas, né? Para não cansar tanto vocês, tá? Então vamos logo de imediato para nossas aulas. Lembrando que qualquer dúvida estarei no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? E acompanhem a atividade, a explicação do conteúdo no livrinho didático de vocês, tá? Estamos falando sobre adjetivos, segunda parte, lá na página 52 do segundo livro de vocês, tá? O segundo bimestre. Então, vamos lá. Nós conversamos na aula passada. Na aula passada eu passei uma atividade de fixação, mas antes dessa aula eu já tinha falado para vocês sobre adjetivos, né? A gente já estava fazendo uma introdução sobre adjetivos, né? E eu expliquei o que era adjetivo, a formação do adjetivo, não foi? A locução adjetiva, expliquei, fiz uma introduçãozinha sobre adjetivo. E na aula de hoje nós continuaremos falando sobre adjetivos, tá certo? Mas vamos falar sobre a flexão dos adjetivos, né? Como vocês lembram, como a gente já conversou na aula passada, adjetivo é aquela classe de palavra, né? Variável, que vai dar uma característica, uma qualidade a um substantivo. Então, ela vai vir sempre acompanhada de um substantivo com esse intuito, né? De caracterizar, de qualificar o substantivo, certo? Então, os adjetivos, assim como o substantivo, eles são variáveis, né? E se eles são variáveis, eles vão se flexionar, tá certo? Vamos flexionar em gênero, e número e grau. São essas três flexões dos adjetivos, tá, gente? Vamos ver a primeira, que é a flexão de gênero. Quando a gente fala de flexão de gênero, a gente está falando que essas palavras vão se flexionar para se adequar ao gênero feminino e ao gênero masculino, não é assim, gente? Então, eu tenho o substantivo feminino, e aí o adjetivo pode sim se adequar ao substantivo feminino, né? Se flexionando em gênero, tá? Então, o gênero vai ser feminino ou masculino. Elas vão se flexionar para isso, para feminino, para masculino, tá certo? O adjetivo pode ter duas formas de se flexionar em gênero, tá? Eles podem ser uniforme e também pode ser biforme, tá, gente? Uniforme é o adjetivo que apresenta uma única forma para os dois gêneros, tá, gente? Ele só vai ter uma forma para os dois gêneros. Vai ter uma forma tanto para o feminino como para o masculino. Vai ser igual à mesma forma. Não vai alterar a palavra, o adjetivo, tá certo? Vamos ver aqui o exemplo. O amigo cordial, a amiga cardial. A gente vê que o adjetivo é cordial, né, gente? Tá certo? É cordial. Portanto, nos dois casos, tanto no feminino quanto no masculino, vejam aí, o amigo é masculino, né? E a amiga é feminina. Mas nos dois casos, cordial não alterou, tá? Ficou a mesma palavra, não teve flexão nenhuma. Então, a gente tem um adjetivo uniforme, tá? Vejam aí outro exemplo. O café quente, a água quente. Ele não alterou também. O café é masculino, a água é feminino. Porém, quente não alterou em nenhuma dos gêneros, né? Nem para o feminino, nem para o masculino. Portanto, ele é um adjetivo uniforme, porque ele só tem uma forma para os dois gêneros. Beleza? Também podemos ter os biformes, né? O biforme é adjetivo que apresenta duas formas, uma para cada gênero, né? Tanto para o masculino, tanto para o feminino. E a variação vai acontecer na terminação. Vamos ver um exemplo aí. O rapaz bonito, a moça bonita. Vejam que eu tenho um rapaz que é masculino, a moça que é feminino, né? E quando eu coloco aí o adjetivo bonito e bonita, ele vai alterar. Ele vai ter uma forma para o masculino, que é com a terminação O, e uma forma para o feminino, que é a terminação A, tá? Então, ele alterou aí, não foi, gente? E alterou ele foi a terminação. Uma terminação com O e outra terminação com A, tá? Então, ele vai ser biforme. Tem duas formas. Uma para o feminino e uma para o masculino. Beleza, gente? Simples, né? Então, essa é a flexão de gênero. Vai alterar para o feminino e para o masculino, podendo ser uniforme, quando o adjetivo não vai alterar, né? Vai ter a mesma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino, e pode ser biforme quando ele vai alterar, né? Quando ele vai ter duas formas distintas, uma para o feminino e uma para o masculino, beleza? E o que vai alterar é a terminação. Vamos para a flexão de número. A flexão de número
Vai ser quando os adjetivos, né, assim como o substantivo, se flexionar para o singular e para o plural, tá? Então, gente, singular, né, vai ter uma forma e plural vai ter outra, tá, gente? Então, essa é a flexão de número, tá? Gente, primeiro, nos adjetivos simples, o plural é indicado pelo acréscimo da desinência. O que é a desinência? É aquela letrinha, né? Ou terminaçãozinha que a gente vai colocar no final de algumas palavras para indicar as flexões, né? E nesse caso aí, nos adjetivos simples, o plural vai ser indicado pelo acréscimo da desinência S, tá? Desinência S, respeitando as regras de flexão numérica dos substantivos simples. Então, as mesmas regras aplicadas no substantivo simples serão aplicadas dos adjetivos, tá? Então, a primeira regrinha que vai ser acrescentada a desinência S, esse Szinho aí, ó. Então, vamos ver um exemplo. Sincero, sinceros. Foi acrescentada a desinência S, tá? Para passar do singular para o plural, tá? Livre, livres. Então, foi acrescentada também a desinência S para passar do singular para o plural, tá certo? E a segunda regrinha dos adjetivos compostos. Essa primeira regra foi dos adjetivos simples. A segunda dos adjetivos compostos. Nos adjetivos compostos, adjetivos formados por duas ou mais palavras, apenas o último elemento concorda com o substantivo, portanto, somente esse deverá ser flexionado. As demais palavras deverão ficar no masculino singular. Então vejam aqui, gente, esse exemplo. Vocês entenderam? De novo, quando eu tiver um adjetivo composto, o último elemento do composto, que no caso aqui é econômico, tá vendo? No caso aqui é econômico, vai concordar com o substantivo, que é aspecto, tá certo? Portanto, somente o último elemento vai vir flexionado, tá certo? Então, ó, aspecto político-econômico. A gente tem um substantivo aspecto e temos um qualificador que é um adjetivo político-econômico, né? Então, como é que vai ficar no plural? O substantivo vai para o plural aspectos e o último elemento do adjetivo composto, que é econômicos, também vai para o plural, econômicos, tá certo? Ideal pequeno burguês. Ideais pequenos burgueses, tá? O último elemento que vai concordar com o substantivo. Beleza, gente? São só essas duas regrinhas aí de flexão de número. E a gente já passa para o grau do adjetivo, tá? A maior ou a menor intensidade de uma qualidade, né, que é de um adjetivo ou característica, né, qualidade ou característica, a gente está falando de adjetivo, né, atribuída a um substantivo, né, o adjetivo sempre vai ser atribuído uma qualidade, uma característica que vai ser atribuída ao substantivo. É indicado pelo grau do adjetivo. Então, o grau do adjetivo vai indicar a intensidade, né, do adjetivo, tá certo, gente? O grau do adjetivo vai indicar a intensidade do adjetivo, tá certo? O grau do adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. Então, a gente tem duas formas aí de grau, comparativo e superlativo, tá? Dentro do comparativo, a gente vai ter de igualdade, de inferioridade e superioridade. De igualdade é quando a gente vai expressar algo que tem intensidade igual, né? Tão quanto. Por exemplo, esse aluno é tão inteligente quanto aquele outro. Então, é algo que é igual. Ele é tão inteligente igual àquele outro. Vejam aí que é um grau do adjetivo comparativo de igualdade, tá? De inferioridade. Esse rapaz é menos simpático do que o amigo. Então, de inferioridade é algo que é menor, que é menos, né? E de superioridade é algo que é mais. Essa casa é mais confortável do que o apartamento. Deu para entender, gente? Então, o comparativo vai ser usado para comparar características entre dois ou mais seres, né? Certo? Comparativo vai ser usado para comparar características entre dois ou mais seres, podendo ser de igualdade, inferioridade ou de superioridade, beleza? E a gente passa para o superlativo. O superlativo vai ser usado para intensificar o significado do adjetivo, tá certo? Então, ao invés
do comparativo, que ele vai ser usado para comparar, por exemplo, isso é tão bom quanto aquilo, isso é melhor do que aquilo comparado, tá? O superlativo vai somente intensificar. Por exemplo, ele pode ser relativo e também pode ser absoluto, tá? O relativo pode ser de inferioridade e superioridade. De inferioridade é algo que é menos, né? Que é menor. De superioridade é algo que é mais, né? Então, vejam aí, esse leão é o menos voraz dos animais. E de superioridade, esse leão é o mais voraz dos animais. Então, ele tá sendo... A gente tem, né, um adjetivo aí que vai intensificar, tá certo? Beleza? E o absoluto pode ser analítico ou sintético, tá, gente? O absoluto ocorre quando a característica de ser é intensificada sem que haja relação com outros seres, tá? Então, não vai ser comparado com outros seres, vai ser só uma característica somente um ser. Por exemplo, Ana era muito magra. Então, a gente tá dando aí sem comparar com outro ser, somente com um ser, tá certo, gente? Então, a gente tem duas formas também do absoluto, do superlativo absoluto, tá, gente? Ele pode ser analítico, quando a característica é intensificada por um advérbio de intensidade. Então, veja aí, Ana era muito magra. O magra é o adjetivo, e ele só foi intensificado pelo advérbio. É muito magra. O advérbio muito intensificou, né? O adjetivo magra. Tá certo, gente? E o sintético, quando a intensificação se faz por meio de um sufixo. Então, eu tenho aí, ó, Ana era magérrima, né? Ela era muito magra. Então, ó, a intensificação veio por meio de um sufixo, tá certo? Então, esse aí é o sintético. Ok, gente? Vou passar um exercício para vocês, tá? Lá na página 55, 56, 57, tá? 55, 56 e 57 do livro de vocês, tá certo? E estudem mais um pouquinho aí, de acordo com essa explicação, tá, gente? Um beijo e até a próxima aula.